Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Costa e este é mais um TBT da televisão do Observatório da Televisão. Nesta semana, Segundo o Sol apresentou uma surpresa para os seus telespectadores com a volta de Remy, personagem de Vladimir Brista, que está vivo para a surpresa de quase todo mundo, menos de Laureta, Adriana Esteves, que sabia o tempo todo que ele estava vivo e armou a sua morte para incriminar pelo crime a nossa heroína Luzia Giovanna Antonelli. Mas ele, como os bons telespectadores do gênero sabem, não é o primeiro personagem que está morto, mas não está, e ressurge na narrativa. Hoje nós vamos relembrar outros casos de personagens como Remy, que estavam mortos, mas não estavam. Em 1987, a novela O Outro, de Aguinaldo Silva, celebrava a volta do ator Francisco Coco após um afastamento de 3 anos na ocasião. A sua última novela havia sido Eu Prometo, que terminou em março de 84. Francisco Coco vinha fazendo não um, mas 2 papéis. Paulo Della Santa, um milionário com problemas na família e nos seus negócios, e Denizar de Matos, dono de um ferro velho em Copacabana, no Rio. A história começa quando Paulo encontra o outro, que dá título à novela, e se surpreende muito, porque, ao que constava, ele não tinha nenhum irmão gêmeo e nunca havia visto esse seu sósia. Uma explosão no posto de gasolina onde os dois se encontram faz com que Paulo se valha dessa circunstância e desapareça, deixando no seu lugar, intencionalmente, o seu sósia, que, sem memória, colocado no lugar de Paulo e passa a conviver com sua família, a esposa Laura, Natália do Vale, os filhos e todos os personagens que cercavam o personagem milionário, que volta depois esclarecendo tudo, inclusive a paternidade de Glorinha da Abolição, Malu Mader, uma personagem muito lembrada da mesma novela. Em 1993, a segunda versão de Mulheres de Areia apresentou Glória Pires no papel das gêmeas Ruth e Raquel. Elas disputaram o mesmo homem, Marcos, personagem de Guilherme Fontes, nessa história de Ivani Ribeiro, que já havia sido feita na TV Tupi 20 anos antes com Eva Vilma, no papel das gêmeas. A certa altura da novela, uma grande virada acontece quando Ruth e Raquel sofrem um acidente no mar. O barco que as transporta enfrenta uma grande tempestade e apenas uma das irmãs é encontrada. Pensam que é Raquel. Na verdade, é Ruth. E ela não desfaz a confusão, porque, apaixonada pelo cunhado, que foi o seu namorado roubado pela irmã, aproveita-se dessa circunstância para poder ficar perto dele, mesmo que abrindo mão da própria identidade. Só que, alguns capítulos depois, o público é surpreendido com Raquel viva e arquitetando a sua vingança, já que a irmã tomou seu lugar. 2 anos depois, em Cara e Coroa, novela de Antônio Calmon, foi a vez de Cristiane Torlone interpretar 2 irmãs gêmeas de personalidades distintas, Vivi e Fernanda. No início da novela, o público não sabe que Vivi e Fernanda são irmãs. Elas se conhecem na cadeia, onde Fernanda já está, e Vivi vai parar após ser presa injustamente. Mauro, Miguel Falabella, e Heloísa Maitê Proença, cunhados de Fernanda, ao conhecerem Vivi, a colocam no lugar de Fernanda junto à sua família, na cidade fictícia de Porto do Céu. Quando Fernanda, após adoecer, é dada como morta. Só que ela ressurge para reassumir o seu lugar, como é muito comum em histórias de sósias ou irmãos gêmeos, nas quais um assume o lugar do outro. No mesmo ano de Cara e Coroa, estreado alguns meses antes, A Próxima Vítima, de Silvio de Abreu, apresentou uma das maiores surpresas para o público nesse quesito de personagem que está morto, mas ressurge vivo. Francesca Ferretto, personagem de Teresa Raquel, foi dada como morta logo no começo da novela, ao ser supostamente envenenada no aeroporto com um amigo, o advogado Hélio, personagem de Francisco Coco. No fim da novela, Francesca ressurge viva e ajuda a esclarecer o mistério em torno do assassino de vários outros personagens da história ao longo dos 8 meses que ela durou. A explicação dada para isso foi que Francesca protegeu a própria vida ao se dar como morta, porque ela sabia que o assassino a mataria também, já que os crimes do presente estão implicados junto com um crime do passado. Os personagens mortos sabiam de um segredo que Francesca e o assassino Adalberto, Cécio Thierry, também sabiam.
Então precisavam ser todos eliminados. 10 anos depois, o mesmo autor, Silvio de Abreu, se aproveitou do mesmo expediente em Belíssima, que hoje nós podemos assistir no Vale a Pena Ver de Novo. Se você não viu a novela da outra vez e por algum acaso não sabe o que aconteceu, baixe o volume. Bia Falcão, a grande vilã da novela, interpretada por Fernanda Montenegro, na verdade não está morta, como muita gente pensa na metade da novela. Ela forja a sua morte, embora tudo tenha sido presenciado pela neta Júlia Glória Pires, que vê o carro que supostamente transportava a sua avó despencar na rodovia, penhasco abaixo. Quando Bia volta, e trazendo consigo a responsabilidade da resolução de várias tramas da novela, a explicação que ela dá é que passou algum tempo descansando, esquecendo os problemas no campo, e que não sabia dessa busca desenfreada pelo seu assassino ou pela verdade em torno da sua morte. O público não sabia que Bia Falcão estava viva, e foi uma grande surpresa, um dos capítulos de maior audiência da novela na ocasião, entre 2005 e 2006. Como é um capítulo muito lembrado, provavelmente na reprise, quando ele for exibido, deve ter uma boa audiência também. Além de Remy, Segundo o Sol, como a gente sabe, também apresentou Beto Falcão, vivido por Emílio Dantas, supostamente morto para os personagens, mas não para nós, os telespectadores. Na novela anterior do horário, O Outro Lado do Paraíso, de Valcir Carrasco, houve um personagem que, para todos os efeitos, estava morto, porém ressuscitou, entre aspas, depois. Renan, interpretado por Marcelo Novaes, era o amante de Elizabeth Glória Pires. E o seu caso extraconjugal levou com que o seu sogro Natanael, interpretado por Juca de Oliveira, orquestrasse uma grande trama para afastar essa nora indesejada do filho Henrique, Emílio de Mello, e com isso chantageou-a, dizendo que se ela não assumisse a nova vida que ele lhe impunha, afastando-a da família, ele a acusaria da morte do amante, que morreu num acidente, numa queda, no encontro dos dois. Por causa disso, Elizabeth passou por maus bocados durante a novela toda. Mas Renan, que estava morto, voltou no terceiro terço, mais ou menos, da novela, e disse que havia sobrevivido àquela queda, mas que ficou com medo de procurar por Elizabeth, já que a vida dela havia sido destruída depois de tudo que aconteceu. Coisas das novelas. Bom, eu não posso terminar esse vídeo sem citar um personagem que estava morto, mas não estava. Estava morto, só que não. Roque Santeiro. O personagem título da novela de 1985, que era vivido por José Wilker, começa a novela morto, tanto para nós, espectadores, quanto para os personagens. Mas no final do capítulo 26, eis que surge na cidade de Asa Branca, criada por Dias Gomes, José Wilker. E ele interpreta um papel que nós não conhecemos. Vamos então descobrir nos capítulos seguintes que ele é, na verdade, Roque Santeiro, que está vivo e não sabia de toda a farsa montada na cidade em torno do seu mito e em torno dessa morte heróica que ele não teve. Desafiando todo o poder e os interesses envolvidos na manutenção da mentira, a trama evolui com Roque vivo, mas tendo que permanecer morto para a grande maioria dos outros personagens. Bom, esse foi mais um TBT da televisão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no nosso canal para acompanhar todas as outras novidades do Observatório da Televisão, também em vídeo. Leiam as nossas críticas, notícias e entrevistas sobre o mundo da televisão. E até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!